és o Cristo, Senhor. Nós te amamos, Pai. Eu te convido, jovem, nesse momento a você não se distrair, a você fechar os seus olhos e tirar esse momento para adorar a Deus. Tirar esse momento que nós estamos reunidos aqui para se entregar totalmente a Ele. Senhor, nós queremos te dizer, Pai, que Tu és bem-vindo nessa noite e que nós estamos com o coração aberto para Te receber, Pai. Fala aos nossos corações essa noite. Fala, Senhor. Nos dê, Senhor, uma experiência nova contigo nessa noite. Em nome de Jesus, nós queremos Te adorar com tudo que nós temos nesse lugar, Pai. Nós queremos levantar a nossa voz, Pai, e cantar de todo o nosso coração que Tu és o nosso Deus, que Tu és Cristo, que Tu és bom, que o Teu nome está acima de tudo, Pai. Então, jovem, eu te convido a você fazer isso nessa noite. Vamos levantar as nossas vozes e declarar que o nosso Deus está acima de tudo nessa noite. As trevas tremem ao ouvir Jesus, Jesus, Jesus. Declare ao nome, ao nome que sobre todo nome está, ao nome que as trevas tremem ao ouvir Jesus, Jesus, Jesus. Declare com fé, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome é. Sobre todo nome é o Teu nome, Senhor. Nome sobre todo nome é. Só o Teu nome é sobre todo nome, Senhor. Nome sobre todo nome é. Há um nome que sobre todo nome está. Há um nome que as trevas tremem ao ouvir Jesus. Jesus, declare mais forte, há um nome, há um nome, há um nome que as trevas tremem ao ouvir Jesus, Jesus, Jesus. Levante a tua voz, declare nome sobre todo nome.
nome. Nome sobre. Aleluia. Nós declaramos, Pai, que o Teu nome está acima de tudo. Que o Teu nome, Senhor, tem poder. Por isso, nessa noite, nós declaramos com toda a nossa voz, com toda a nossa vida, que o Teu nome é sobre tudo, Pai. E nesse momento, Senhor, nós queremos declarar o Teu nome. Eu te convido, levante a Tua voz. Vamos declarar o nome de Jesus. De todo o nosso coração, o nome do nosso Rei. Declare. Jesus, Jesus. Declare esse nome. Jesus. Declare seu nome. O seu nome é santo. O seu nome é digno. O seu nome é santo, santo. Seu nome é digno. Seu nome é. O seu nome é santo. Seu nome é digno. Digno é Senhor. O seu nome é santo. Seu nome é digno. Seu nome é santo. O seu nome é digno. Seu nome é Deus. O seu nome é santo. Seu nome é digno. Levante a tua voz. Vamos declarar Jesus. Jesus, Tu és o centro dessa reunião. Feche teus olhos. Jesus, nós viemos nesse lugar essa noite para ter um encontro contigo. Nós não queremos sair desse lugar essa noite sem sermos tocados por Ti. Nós queremos mais da Tua presença, mais da Tua vida, mais intimidade contigo. Seja bem-vindo nesse lugar, Jesus. Tu és o centro de tudo. Nós abrimos o nosso coração essa noite para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra é a Tua própria presença entre nós. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu dou atenção plena para Ti. Tu és o centro. Eu quero ouvir a Tua voz. Quero ser transformado por Ti.
renova a minha vida, me enche com a tua presença. Nós te adoramos. Diga mais uma vez: Tu és o centro, Jesus. Oh, Tu és o centro, Jesus. Te adoramos essa noite, te exaltamos. Aplauda Cristo bem forte. Aleluia. Ainda em pé, vamos ficar em pé ainda mais um pouquinho. Eu vou convidar o irmão Eduardo para subir aqui. O irmão Eduardo foi convidado por nós e depois de bastante tempo a gente conseguiu agendar uma noite para ele estar com a gente, trazendo a palavra aqui. Ele é de Porto Alegre, da igreja da comunidade, é um irmão querido, trabalha bastante no evangelismo, nas escolas. Nós queremos orar e te abençoar essa noite, te receber com alegria, com carinho aqui. O pastor Demétrios está aqui também, e o Rubem. Olha que legal. E tem uma turma aqui. Quem é que é a turma que veio de Porto Alegre? Quem é que é a turma que veio de Porto Alegre? Olha só, tem uma galera. Vamos dar um aplauso para a galera de Porto Alegre. Eu pensei que tinha outro Dionísio falando lá atrás. Glória a Deus, vocês são muito bem-vindos. Senhor, te agradecemos pela vida de Eduardo. Recebemos ele essa noite com todo carinho nesse lugar, Senhor. Pedimos que Tu use o Teu servo, Senhor, com poder e graça. Abençoamos a vida dele. Declaramos o Teu poder, o Teu Espírito, Senhor, fluindo através da vida dele. Usa ele, Senhor, para trazer a Tua palavra viva aos nossos corações. Usa ele cada vez mais no Seu ministério, Senhor. Abençoamos ele. O Seu ministério, o trabalho com os jovens, o trabalho na fase, Senhor, o trabalho nas escolas, em todos os lugares onde Tu levar ele. Que a Tua palavra abunde e transforme vidas. Em nome de Jesus. E assim também abençoamos essa juventude de Porto Alegre. Oh, Senhor, a igreja onde Ele congrega, seus pastores, seus líderes, agradecemos pela vida deles. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, Tu és a razão desse encontro. Nós viemos aqui para Te ver, Senhor. Pedimos que Tu nos leve pelo Teu Espírito a uma revelação maior essa noite de Jesus. Em Teu nome maravilhoso oramos, Senhor. Amém. Amém. Podemos sentar, queridos? Aleluia. Queria agradecer primeiro o convite dos irmãos. Para nós é uma honra podermos estar aqui, rever irmãos tão queridos, né? E ouvir tantos testemunhos daquilo que Deus tem feito nesses dias. E eu queria dizer que para mim é uma imensa honra estar aqui. A vontade que eu tenho quando estou na roda junto com vocês é de ficar só ouvindo aquilo que Deus tem feito. E como eu tenho me alegrado pela obra de Deus, que Ele tem avivado com o passar dos anos. Quem está animado diz amém. Glória a Deus. Queridos, nós temos que estar mais vibrando e animados do que qualquer um na face da terra, porque nós estamos diante da presença de Deus. Que nunca percamos essa consciência de que Deus está entre nós. Nós somos o povo mais rico, feliz que existe. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz: tu é rico, porque a presença de Deus habita em nós. Amém, queridos? Essa é a nossa riqueza. E algo que eu tenho meditado nesses dias, que Deus tem falado muito forte ao meu coração. Podemos abrir a palavra de Deus em 2 Crônicas, Antigo Testamento. Capítulo 16. Versículo 9
Nós vamos ler a primeira parte do versículo. Diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Houve na história um grande evangelista, talvez um dos mais usados por Deus na história da igreja, chamado Moody. O próprio Billy Graham, que foi um outro grande pregador, disse que ele era o Moody desses tempos. Foi uma inspiração para muitos irmãos, e uma vez ele estava sentado numa conversa com outro evangelista, e esse homem disse uma frase para ele assim: Moody, o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem totalmente consagrado a Ele. Esse irmão lutou até o fim de sua vida para ser esse homem. Quantos aqui querem ser esse homem? Eu quero ser. Aleluia. E eu queria meditar sobre alguns pontos dos quais Deus quer nos levar antes de nos usar. Tem um texto que Paulo fala: prossigo para conquistar aquilo pelo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Para conquistar, queridos, nós precisamos ser conquistados pelo Senhor. Amém? Tem uma frase do Hudson Taylor, missionário, que ele dizia assim: não são os grandes homens que transformam o mundo, mas os pequenos e fracos homens nas mãos de um grande Deus. E eu vejo que essas palavras fazem eco àquilo que está escrito em 1 Coríntios 1:26, não precisam abrir, diz assim: irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Queridos, e meditando sobre essas coisas, algo que o Senhor tem me levado muito forte nesse meu desejo por maior intimidade por Deus. Desde o ano passado, Deus tem me levado a meditar sobre a sua paternidade. Tem sido um oásis no deserto. Tem sido um porto seguro nesse navegar da tempestade da vida. Tem sido uma grande consolação para as almas aflitas, um ânimo para o soldado cansado, o donativo para os corações feridos. O Espírito Santo tem levado pessoas do abismo da depressão até o cume do monte da alegria na revelação dessa bendita paternidade. Eu queria, de maneira bem simples, como se estivesse sentado em casa, juntos meditando nessa preciosa verdade. Em Lucas 3,38, a palavra diz: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, este filho de Adão, filho de Deus. Desde o princípio da criação, Deus queria filhos. Esse era o desejo de Deus. E também a gente pode ver que Enoque andou com Deus, e a palavra diz lá em Gênesis 5:24, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomara para si. Já pensou nesse episódio? Deus tomou um homem da terra para andar com ele no céu, na eternidade. Mas Enoque andou 300 anos com Deus na terra. E nós sabemos das implicações que é andar, porque o pecado já havia entrado na terra. Mas dentre todos os filhos perdidos no mundo, um decide andar com Deus. Nós vamos viver em torno de 70, 80, quanto muito 100 anos na terra. Mas se tu decidir andar com o Senhor na terra, Ele vai te tomar para andar com Ele na eternidade. Meus irmãos, antes que houvesse mundo e existisse todas as coisas, de eternidade a eternidade, Ele já era Pai, porque o seu Filho Jesus sempre existiu. Tudo no mundo muda com o passar dos anos, as pessoas, a política, a cultura, mas o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Nós podemos ter paz e descanso no cuidado paterno de Deus.
sua provisão, sua proteção, seu cuidado, nunca falharam. Lembro de Davi dizendo, sou velho, já fui moço, contudo nunca vi um justo mendigar o pão. O que ele está querendo dizer aí? Deus é fiel. Ele é aquele que mantém o universo funcionando pela palavra do seu poder, que habita no alto e sublime trono, mas que habita com contrito e abatido de espírito. Eu gosto daquela afirmação, Deus e Pai, porque Ele é Deus, soberano, governa sobre tudo, mas Ele é o nosso Pai. Ele é aquele que fala na montanha fumegante, com trovões, mas que fala na quietude de uma brisa, como Elias na caverna. Ele é aquele que pelejava contra as maiores potências do mundo antigo por Israel e os entregava quando eles pecavam, mas que não conseguia reter a sua compaixão quando o seu povo em aperto clamava em arrependimento. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. E nesse quadro, queridos, eu lembro e fico imaginando Deus formando todo o cenário para a chegada do seu filho, porque na primeira vez na história de Deus, Deus gera um filho. Ele tinha o seu filho Jesus, mas ao criar Adão e ao bradar, multiplicai-vos e enchei a terra, nós podemos ver que ele queria muitos filhos iguais a Jesus. E ali é como um berço, Deus formando toda a criação, tudo perfeito, o jardim, todas as coisas, esperando o seu filho. Quando Adão chega, a palavra diz em Gênesis 2:7 que Deus soprou fôlego de vida em Adão. Quando Adão abriu os olhos, sabe qual foi a primeira visão de Adão? O Pai. A primeira visão de Adão foi a face de Deus. Quando o pecado entrou no mundo, o homem foi cego para a face de Deus. Um dos textos mais tristes da Bíblia para mim é um que diz lá em Êxodo, que Deus fala para Moisés, nenhum homem verá minha face e viverá. Eu quando leio esse versículo me bate uma tristeza, porque não há maior glória em tudo que existe no céu ou na terra do que vermos ao nosso amado Senhor. Mas um dia eu me deparei com o texto de Apocalipse, quando vai descrevendo em Apocalipse 22, todos os adornos da cidade celestial, portões de pérola, ruas de ouro, a água, o rio que corre do trono de Deus, a árvore da vida. E lá no versículo 4, um pedaço do versículo diz assim, então veremos a sua face. Para mim está ali a glória do céu. Quando Jesus morreu na cruz, Ele nos restaurou a comunhão com Deus. Lembro que estava num retiro, e eu fui um adolescente, um jovem, que cresci sem meu pai perto. E isso abriu muitas lacunas na minha vida. Meu pai foi para o Japão quando eu era criança para prover sustento financeiro, mas nós sabemos que a paternidade ela não é só um sustento financeiro, é presença, amor, cuidado. E eu lembro que quando eu era criança, eu guardava uma bolachinha recheada na geladeira. E eu dizia para todos que abriam a geladeira, ó, não toca na minha bolachinha, porque eu vou comer um dia com meu pai. E o meu pai não vinha, e aquilo abriu lacunas na minha vida. E é impressionante como tem coisas que o Espírito Santo traz para tratar na tua vida na hora certa. Inclusive existem muitos comportamentos, reações e ações de nossa vida que vêm de marcas lá do passado e que nos levam a agir dessa maneira e que Deus precisa tratar lá para corrigir aqui. E eu estava naquele retiro, me retirei no meio do retiro para orar, estou num salão, e aí o Espírito Santo começou a trazer esse sentimento no meu coração, e eu disse para Deus, Deus, muitas vezes me parece que Tu está distante,
eu cresci com meu pai longe, e isso de alguma maneira se refletiu no meu relacionamento contigo. E tu sabe quando as verdades de Deus vão para um lado, e o teu sentimento vai para outro lado, e tu não sabe como unir as duas coisas. E eu comecei a clamar ao Senhor, e uma voz no meu íntimo dizia assim: eu dei o meu filho para estar perto de ti. E eu pensei comigo, isso é coisa da minha consciência. Mas eu pensei também, como seria bom que alguém que não soubesse o que eu estava passando, trouxesse uma palavra que tu visse que era de Deus, e trouxesse um consolo na minha alma. E eu estou lá naquele salão, o irmão que abre a reunião, pega o microfone, ora na primeira pessoa do singular e diz assim: eu dei o meu filho para estar perto de ti. Eu sou teu pai. Queridos, o Senhor me levou em espírito lá para a minha infância, e me mostrou que desde lá, Ele já me via, já me cuidava, já me amava. E lá Ele me abraçava, e eu fui tomado de um senso dessa paternidade. E eu bradava durante toda aquela manhã: Pai, Pai, Abba Pai, meu Pai. Toda a preocupação e ansiedade se dissiparam da minha cabeça. Eu comecei a chorar e a rir ao mesmo tempo, e fiquei toda manhã no louvor, na palavra, clamando: Abba, Pai. Eu fui tomado, queridos, dessa revelação. O Senhor renovou essa verdade no meu íntimo, e eu saí numa alegria e paz e amor tão grande, que todas as pessoas que estavam na minha frente eu abraçava. Lembro em Porto Alegre, estava caminhando no centro, tinha aquelas ciganas querendo ler a mão, eu sentei no meio delas e: eu pago para vocês só deixar eu abraçar e orar com vocês. E andando nas ruas, proclamando o Evangelho. Queridos, que o Senhor nos inunde com essa verdade de que Ele é nosso Pai. Ele cuida da nossa vida. Eu não sei qual tem sido o teu drama, pelo que tu tem passado, mas eu queria dizer uma coisa: tu tem um Pai que cuida da tua vida. Amém? E eu comecei a meditar no Velho Testamento, porque no Velho Testamento não tem muito a palavra paternidade, pai. Mas olha só o que diz em Deuteronômio 8, diz assim, 8 versículo 3, diz assim: Ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu tua veste sobre ti, nem se inchou teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Pai. Podemos ver, não precisam abrir, tem um momento que Israel tinha pecado contra o Senhor, se lançado nos ídolos, e eles decidem na sua ruína se voltar para Deus. Sabe o que acontece? O Senhor diz assim para eles: clama agora aos seus deuses para que os livre. E eles respondem: faça o que quiser, Senhor, nós te serviremos. E diz em Juízes 10:16: e tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão, por causa da desgraça de Israel. Queridos, o Senhor não retém a sua compaixão, Ele não resiste, quando vê um coração sincero, quebrantado, que embora possa ter pecado, busca a sua face em arrependimento. Se talvez tu está com o teu coração pesado aí, eu quero dizer que o Senhor está esperando o teu quebrantamento, e Ele aceita o teu pedido de perdão, e Ele te restaura a comunhão como filho, porque Ele sempre quis te ter perto dEle. Amém? Tem uma história que me toca muito, que é a história de Ezequias. Ezequias chega para ele, Isaías, o profeta, e diz para ele: arruma a tua casa que tu vai morrer. Já pensou alguém te dar uma palavra assim? Um profeta, vem o Paulo Figueiró e diz: ó, meu amigo, tu vai morrer. Bah, é um cara, né? Um homem de Deus te dizendo algo assim, certeiro. Ou Dionísio, ou outros irmãos, tu ia no mínimo tremer e tremer. Esse rei era um rei bom, e esse rei, ele se dobra, ele vira para o lado, ele está acamado, e ele faz uma oração de 3 palavras, ora para o lado e chora muito. A palavra diz que ele só disse assim:
Lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Isaías não tinha chegado ao seu destino, o Senhor manda ele voltar, e quando ele volta, ele diz que o Senhor ouviu aquela oração, e ele diz: o que tu quer por sinal que Deus vai responder essa oração? Tinha um relógio de Acás naquela época, que o sol incidia sobre o buraco numa pedra, e conforme o ângulo era o relógio de Acás. Tu quer que Deus adiante o relógio de Acás ou retroceda? E o rei Ezequias diz: não, adiantar tudo bem, eu quero ver Deus retroceder o tempo. Queridos, o universo está formado numa simetria exata. Para Deus ter movido o sol, Ele teve que mover a lua, Ele teve que mover a Via Láctea, Ele moveu o universo, por causa de alguém que clamava a Ele com o coração quebrantado. Eu lembro do filho pródigo, lembram? História que todos nós conhecemos, e eu sempre vou reportando essas histórias e vendo como o Senhor é o nosso Pai. Queridos, que vocês, todos nós, tenhamos um senso da paternidade de Deus. Para mim não há nada mais maravilhoso do que saber que eu sou um filho amado, apesar de ser quem eu sou. E esses tempos eu li na palavra, e às vezes a gente olha para Jesus e vê quanto Jesus é digno de ser amado. Ele é santo, Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, o único em toda a história que agradou a Deus do início ao fim. E nós olhamos para nós e usamos de outra medida e achamos que não somos capazes de ser amados dessa maneira. Mas lá em João 17, o Senhor diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. O amor com que me amaste esteja neles. O amor com que o Pai amou a Jesus, Ele me ama. Eu sou amado por Deus, mesmo não merecendo. Eu sei que o Senhor me ama profundamente. Tu és amado pelo Senhor. Talvez o que nos requer mais fé em toda a nossa caminhada, talvez não seja milagres, cego ver, surdo ouvir, mas é olharmos para todas as nossas carnalidades e pecados, e acreditarmos que o Senhor nos ama, exatamente como Ele diz que nos ama. Que o Senhor traga um alento no teu coração e te leve a se alegrar por essa preciosa verdade: eu sou amado por Deus, eu sou filho de Deus, isso está na minha identidade, ninguém pode roubar isso de nós. Amém, queridos? Uma coisa que eu também tenho meditado profundamente no meu coração é a importância de nós estarmos tomados da palavra de Deus. Vamos abrir a palavra em Isaías 66. Versículo 2, quero ler a segunda parte. Mas o homem para quem eu olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e o que treme da minha palavra. Queridos, a palavra de Deus é poder. Nós precisamos ser amantes da palavra do Senhor. Uma vez alguém disse assim: tu quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Mas se tu quiser ouvir a voz audível de Deus, leia a Bíblia em voz alta. Queridos, a Bíblia é o que comunica o pensamento dos céus, é o nosso alimento espiritual. Lembro da história em Lucas 10:42, que fala de Marta e Maria. Marta estava agitada de um lado para o outro, enquanto Maria estava aos pés de Jesus, contemplando a Ele e ouvindo os seus ensinamentos. E o Senhor, Marta diz: não te importa que ela fique aí sentada, manda ela vir me ajudar. Sabe o que o Senhor fala? Marta, Marta, anda preocupadas com muitas coisas, entretanto uma só é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte. Qual é a boa parte?
o que mais nos importa em toda a nossa vida? O que há de mais glorioso do que estarmos contemplando ao nosso Senhor? Em 2 Coríntios 3,18, não precisam abrir, diz assim: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Nós somos transformados por Deus, à medida que contemplamos a Jesus. E o que é contemplar ao Senhor? Será que é uma coisa apenas estratosférica de imaginar e fechar os olhos, ou adoração? Tudo isso faz parte. Mas eu creio que contemplar o Senhor sobre tudo é nós olharmos para tudo aquilo que a palavra revela a respeito de Jesus, com toda atenção, meditação e oração, para que o Espírito governe a nossa vida pela palavra de Deus. O diabo, nesse tempo do fim, que é tempo de engano, nós sabemos, vai querer nos tirar da palavra, da profundidade das Escrituras. Todo o avivamento que houve na história, Deus usou a palavra de Deus. Deus usou o Espírito e a palavra. Sempre foi um retorno à palavra de Deus. O novo tremer da palavra do Senhor. Um respeito e uma valorização como a palavra de Deus deve ser valorizada. Nossas Bíblias estão manchadas pelo sangue dos mártires. Tyndale, John Huss, Bradford e muitos outros. Homens que morreram para que nós pudéssemos ser conhecedores da verdade. Quanto temos lido da palavra de Deus? Nós precisamos, queridos, engolir a palavra do Senhor. Amém? Outra coisa que eu tenho meditado muito é sobre a importância de, nesses dias, e tudo isso nós sabemos, não há novidade nenhuma, mas de um profundo nos convertermos constantemente, uma profundidade em oração. Queridos, em todas as histórias do mover do Espírito Santo e de avivamentos, por trás nós veremos uma história de oração. Uma vez Spurgeon, renomado príncipe dos pregadores, vendo que a multidão estava admirada por sua eloquência, por toda a graça de Deus derramada em sua vida para comunicar a palavra, ele disse assim: vocês hoje estão olhando toda essa graça achando que eu sou alguma coisa, mas nesse exato momento existem dezenas de homens embaixo do púlpito, orando e clamando por essa hora. Diz ele, segundo ele, era esse o seu segredo. E eu queria dar uma passeada na história, para vermos a importância da oração. Não precisam abrir, mas em Gênesis 18, 23, vemos a história de Abraão. Abraão estava orando. Por causa de Abraão, Ló não sofreu a catástrofe que veio sobre Sodoma e Gomorra. Por causa do clamor de Abraão, Ló foi poupado. Depois vemos em Gênesis 32, o seu neto Jacó, agarrado no Senhor, dizendo: não te deixarei ir, até o romper do dia, se antes não me abençoares. Depois nós vemos Moisés, um líder talvez sem paralelo na história do povo de Deus, um homem de mente prismática, um grande líder, um homem que aprendeu a intimidade com Deus, e lá em Cádiz Barneia, se não fosse o seu clamor, a nação de Israel tinha perecido. Ele clamou ao Senhor: agora pois perdoa-lhe o pecado, ou se não risca-me, peço-te, do livro que escrevestes. Josué, que introduziu o povo de Deus na terra prometida, outro grande líder, nós olhamos para ele no capítulo 7, ele está com vestes rasgadas, clamando ao Senhor pela nação. E no capítulo 10, Deus para o sol, para a lua, em resposta ao clamor daquele irmão. Depois nós vemos Samuel, o maior líder de Israel, num tempo dramático da nação. Ele diz: quanto a mim, longe esteja de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Passeando mais um pouco, vemos Neemias, um grande reformador, um administrador ímpar, um estrategista e estadista de um espírito valente e prático. Ele coloca a causa do seu povo com veemência diante de Deus, em lágrimas e oração. Depois, percorrendo mais, nós vemos Daniel,
um homem extraordinário da história, que suplantou o poder dos impérios megalomaníacos da época. Fechou boca de leões, mas era um irmão de jejum e de oração. Vemos ele que em um dado momento, os céus se moveram e Deus enviou um príncipe do céu, o arcanjo Miguel, em resposta para lutar nas regiões celestiais, para que a resposta chegasse àquele amado a quem clamava ao Senhor. E o que nós podemos dizer do nosso amado Senhor Jesus, o Deus encarnado, o bendito Filho de Deus, que no Getsêmani clamava em suor, em sangue, que triunfou sobre Satanás no deserto em jejum e oração, que ele no meio das multidões se retirava solitário para estar com o Pai, que ficava noites orando para tomar decisões importantes como a escolha dos 12 apóstolos. Meus irmãos, aguentam ir mais um pouco pela história? Aqueles que concordam com isso, queridos, vocês vão ver multidões de testemunhas a favor disso. Nós podemos ver Paulo. Sabe qual foi a primeira prova que Deus deu para Ananias quando ele estava em dúvida se Paulo tinha se convertido? Ele está orando. Vai porque ele está orando. E Paulo é impressionante. Orava na casa, orava na rua, orava com fome, orava em perigo, orava em tudo que era lugar, em todas as circunstâncias. Era um homem de oração. E nós vamos então, queridos, para a história da igreja. Nós vemos os pais da igreja. Vamos passeando pela história, e eles estão orando, Policarpo, Irineu, Crisóstomo, Agostinho, homens que influenciaram a história, homens que buscaram a Deus. Olho para os pré-reformadores e eles estão orando. Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola, Tyndale, homens de oração que preferiram a coroa de mártires do que se submeterem à religiosidade daquela época. Diz que Jerônimo Savonarola orava e pregava de tal forma que uma cidade inteira fez uma montanha de livros pagãos da época e tacaram fogo em praça pública. Esse homem foi queimado vivo, mas era de uma intensidade tal que nem os corações mais duros conseguiam resistir ao fogo do amor de Deus derramado na vida daquele amado irmão. E nós vamos para os reformadores. Nós não vemos uma exceção, Lutero, Zwinglio, John Knox, a ponto de a rainha da Inglaterra dizer que temia mais a oração de John Knox do que os exércitos e as tropas da Inglaterra. Ele passava noites e noites clamando, a sua esposa vinha, amor, tu precisa te alimentar. E ele dizia, como eu posso me alimentar, se a minha geração, a minha nação está perecendo? E ele clamava, Senhor, dá-me a Escócia, senão morrerei. Em 1560, ele viu o cumprimento desse clamor. E nós vamos para os puritanos, homens gigantes intelectuais da piedade como John Owen e Richard Baxter, homens que passavam noites em oração. Vemos os avivalistas e eles estão orando, John Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards, Finney, Daddy Lyman Moody. Todos esses irmãos eram homens de oração. Nós podemos olhar os missionários que revolucionaram a história, como Hudson Taylor, David Brainerd, e muitos outros, que endossaram essa linhagem de distintos intercessores, porque eles viam a importância da oração, porque a igreja marcha de joelhos, e não há nada que não possa ser feito pela igreja que ora, não há uma barreira que não possa ser transponível para a igreja que ora, não há nada que Deus não possa fazer pela oração. A igreja surgiu numa reunião de oração. Em Atos 1,14 diz que todos eles perseveravam unânimes em oração. Eram os apóstolos, eram as mulheres, todos estavam orando. Nós temos que ser uma igreja que ora, queridos. Nós temos que levar a sério a oração. Não são estratégias que vão ganhar a nossa nação, que hoje está em ruína, mas são clamores de uma igreja
que luta nas regiões celestiais, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. É tempo de orar. Nesse tempo do fim, apesar de termos tanto potencial, o diabo quer nos roubar da presença de Deus. Queridos, quanto tempo temos gastado, me incluo junto, há tanta atividade e coisas até mesmo lícitas que nos roubam do lugar secreto de oração. Eu gosto daquela parte que diz que quando estamos em secreto, o Pai vê. Para mim seria mais lógico pensar que o Pai ouve, porque eu estou orando. Por que o Pai vê? Porque quando nós oramos, nós temos a atenção dos céus. O Pai está vendo, Ele está perto, Ele está contigo. Nós precisamos orar, queridos. E um outro aspecto que a nossa intimidade com Deus vai gerar em nosso coração é paixão pelos perdidos. Eu estava meditando em Efésios, que diz: bendito Deus e Pai. Podemos até abrir esse texto, Efésios, estamos indo para o final, Efésios 1, 3, versículo 3. Aguentam mais 10 minutos? Amém? Efésios 1, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Antes da criação de todo o universo, antes de haver céu, anjos, demônios, homens, quando só havia Deus, lá Ele decidiu nos amar. Não precisam abrir, mas em 1 Pedro 1, versículo 18 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. A soberania de Deus me fascina. Sabe quando que Deus decidiu nos amar? Antes da fundação do mundo, antes da queda, o Pai já sabia que iríamos cair, e lá Ele decidiu nos amar. E queridos, a restauração custa mais caro do que a criação. Para mim, o mais fantástico milagre de Deus é a nossa salvação. Porque na criação Deus do nada fez tudo. Na salvação Ele pegou algo que estava destruído, caído, estragado e fez novo. Porque Ele decidiu nos amar. Mesmo a igreja ainda não existindo, o Pai já olhava os filhos em potencial. Em Efésios 5, versículo 25 diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que igreja que Cristo se entregou? Quando Jesus subiu à cruz, Ele amou os filhos em potencial. Em Hebreus diz, Hebreus 12, versículo 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. O que fez Jesus suportar a cruz e não fazer caso da ignomínia? Ele viu a tua conversão e se alegrou. Tu lembra quando tu teve o encontro com Cristo? Eu lembro como se fosse ontem, o dia do meu encontro com meu amado Senhor. Por isso a festa no céu por um pecador que se arrepende, porque lá na eternidade, o Pai já esperava por esse momento em que tu iria te render ao nosso Senhor. Não importa se ninguém viu como foi, mas tu arrancou um sorriso dos céus, do coração do Pai, no momento em que tu fez uma aliança com Ele. Tem um momento em que Paulo tinha pregado
para a igreja em Corinto, muitos se converteram naquela ocasião, e o Senhor aparece para Paulo de noite e diz: coragem, Paulo, prega a palavra, eu tenho muito povo nessa cidade. Que povo era esse? Muitas vezes nós olhamos apenas a igreja de agora. O Senhor estava olhando os filhos em potencial. Nós não podemos correr o risco de ter olhos diferentes dos de Deus. Quando nós olhamos para Novo Hamburgo, qual tem sido o nosso olhar? Nós não podemos ver apenas a igreja de agora. Temos que olhar os filhos em potencial. Amém? A palavra diz, Paulo falou, por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Para que eles obtivessem a salvação, para que os eleitos, os filhos em potenciais, aquela igreja que já era amada por Deus lá na eternidade, alcançassem a salvação. O coração de Deus arde pela igreja em potencial. A igreja que era o seu sonho antes da fundação do mundo, a igreja que Jesus amou e pela qual sofreu na cruz, suportando dores inexprimíveis, para que se tornasse uma realidade. Ele quer contagiar-nos com sua paixão pelas pessoas perdidas, que ainda precisam ser alcançadas. Para isso, ele espera que a igreja abrace a cruz, abrace o sofrimento, disponha-se a sofrer tudo e abrir a boca para anunciar as boas novas de salvação. Ele quer nos contagiar com o mesmo fogo que tornou Paulo incansável, que fez mártires morrerem com alegria, que fez pequenos homens enfrentarem gigantes, para que essa igreja em potencial, filhos em potencial, se tornassem filhos reais, igreja conosco, família da fé. Deus olhou para essas pessoas e as amou. Paulo fala em Colossenses: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que me resta das minhas aflições de Cristo. Como assim o que resta? Não foi suficiente o sacrifício de Jesus quando ele consumou? Claro que foi, nós sabemos disso. Paulo não era masoquista. A alegria do sofrimento era a favor das vidas. Jesus morreu e tirou o pecado do mundo. A obra foi completa, o pecado removido, o véu rasgado, o velho homem crucificado, as maldições anuladas, a morte vencida, Satanás derrotado. Tudo foi consumado. Mas se os homens não souberem e continuarem escravizados, para eles a mensagem do Evangelho não vai ter atingido o objetivo de trazer os homens de volta ao propósito eterno de Deus. Qual foi o primeiro texto que Jesus leu da Bíblia quando veio na terra? Quem lembra? O Senhor abriu as Escrituras e disse assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr uma coroa sobre os que em Sião estão de luto em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. O Espírito do Senhor está sobre nós para proclamar libertação aos cativos, para construir essa cidade arruinada. O poder que está sobre nós não conhece limite. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está sobre a nossa vida. Nós não podemos sonhar menos do que os muçulmanos têm sonhado, do que os marxistas têm sonhado, de ver uma nação lançada na iniquidade. Muitos deles se dão por isso. Eu fazia parte de uma torcida organizada de futebol e eu vi a paixão daqueles caras cantando e gritando desesperados por algo de muito menos valor do que nós. Queridos, nós temos que ser um povo que vibra,
um povo que chora, um povo que marcha, um povo que transforma, que revoluciona, que sonha os sonhos de Deus, de ver essas vidas convertidas ao Senhor. Tem um brado de guerra do Exército da Salvação que uma vez eu li e Deus me chocou, me tocou, que diz assim: se eu te pergunto, e aí, tu ouviu o chamado? E tu me responde, não ouvi. Como pode ser assim? Se o chamado de Deus ecoa nos corredores dos hospitais, chacoalha nas algemas dos presos, sibila na bala perdida, brilha no batom das prostitutas, voa na mente dos cheiracola, chora na destruição dos lares, explode nos atentados à bomba, ressoa nos corações sem Cristo. Se nós não estamos ouvindo, não é porque Deus parou de chamar, mas é porque nós possamos ter deixado de ouvir. Eu encerro com 2 exemplos. Um eu já falei, que foi o de Moisés, a ponto de dizer: risca meu nome do livro da vida, mas perdoa-lhes a iniquidade. E Paulo, que disse assim: eu preferia ser anátema, que é maldito, separado de Cristo, por amor dos meus compatriotas. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor jamais acaba. Que o Senhor nos leve ao verdadeiro amor de Jesus. Amor que ama os que não merecem, que multiplica, mas divide. O divino amor que se entrega e se sacrifica. O incansável amor de Jesus. Amor que nunca termina. Que o Senhor possa ter tudo de nós, amados, para que possamos transformar nossa geração, para que venha o reino do Senhor nesse pouco tempo que nos resta na terra, e possamos, no poder do Senhor, vivermos a vida de Jesus, nessa intimidade com Deus, amando a palavra do Senhor, amando a oração, amando o padrão do reino de Deus, tomando a nossa cruz e nos negando, e proclamando o Evangelho a todos os perdidos, para que eles tenham a oportunidade de ver que eles também podem se relacionar com Jesus e ter intimidade com Deus num destino eterno. Eu tenho orado e chorado diante do Senhor para que Ele traga um avivamento, e eu creio que esse avivamento tem começado. Há um chamado de Deus específico para a tua vida, e nós vamos orar essa noite. Deus está te chamando. A intimidade, a palavra, a oração, a santidade e a transformação. Não sei se tu sabe, queridos, mas na tua identidade está assim: filho. Tu é amado como filho. Servo, chamados a uma obediência como servos. E soldados, para lutarem pela glória de Deus, para que muitos sejam salvos. Amém? Podemos orar juntos? Sabe, a palavra de Deus é maravilhosa. Eduardo veio aqui, dividiu com nós algo que aprofunda o que nós temos trabalhado. Nós temos dito nesses dias que Jesus vive em mim. Nós temos vida porque Jesus escolheu viver em nós, deixar o céu e se tornar nosso amigo. E quando nós recebemos Cristo em nós, nós nos tornamos filhos de Deus, filhos amados, filhos queridos. E de filhos Ele nos torna, como Ele mesmo disse, seus soldados, prontos para lutar e conquistar mais irmãos, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão passando por dificuldades. Quem sabe você conhece muitas pessoas assim, ou quem sabe você é uma dessas pessoas essa noite. Quem sabe você chegou aqui pensando, cara, não sei mesmo se Deus me ama. Essa experiência que o Eduardo falou foi muito forte, tocou muito o meu coração.
de um menino que não teve o pai perto, mas que um dia Deus disse: eu sempre estive contigo. Quando teu pai não estava lá, eu estava. A palavra de Deus diz: ainda que o teu pai te abandone, eu jamais te deixarei. O Senhor jamais nos abandona. O Senhor jamais nos deixa. Jamais nos desampare. O seu amor está sobre nós. Feche teus olhos. Deus está falando conosco essa noite. Senhor, essa noite nós fazemos a oração que Paulo fez em Efésios, Senhor, pedindo que Tu abra os olhos do entendimento desses jovens. Senhor, o mundo tem, através de muitas mentiras, tentado nos fazer nos enxergarmos pequenos, sujos, fracos e desamparados. Mas a Tua palavra nos revela a verdade, que nós somos filhos amados Teus, comprados por um alto preço, pago na cruz por Cristo Jesus, o seu próprio sangue. E hoje, Senhor, que essa salvação nos alcança, podemos viver, Senhor, com alegria, crendo que Tu, que nos entregou o Teu próprio Filho, não nos negará também nenhuma dessas outras coisas. Tu vais suprir cada uma de nossas necessidades, em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma. Renova o nosso entendimento da Tua presença. Senhor, toca essa menina essa noite que chegou aqui se sentindo pequena, solitária. Toca esse menino, Senhor, que talvez também não teve o seu pai na infância. Toca esse jovem, Senhor. Toca cada um de nós, Senhor, que talvez lidamos contigo como algo distante. Que possamos Te entender e Te tocar pela fé, sabendo que o Teu amor está disponível para nós. Um amor tão grande, que é suficiente para apagar e para cobrir a nossa multidão de pecados. Um amor tão grande, que não olha os nossos defeitos, mas nos leva do reino das trevas para o reino da luz. Um amor que é suficientemente poderoso para nos fazer novas criaturas. Que esse amor, Senhor, se renove agora no coração de cada jovem que está aqui. Oh, o Espírito Santo está falando contigo, jovem. Contigo que não se sentia amado por Deus. Deus está dizendo essa noite: Tu és o meu filho amado. Assim como Ele disse para Jesus aquele dia, quando Jesus saiu da água, Ele diz para ti: Tu és o meu filho, em quem eu muito me alegro. Deus se alegra contigo essa noite. Há um sorriso de Jesus sobre ti que se arrepende, que abre o teu coração para Ele. Há um sorriso de Jesus sobre ti essa noite. Um sorriso de Deus. E você que já está na caminhada, Deus quer te levar um passo adiante. Ele quer colocar no teu coração uma chama maior, queimando pelos perdidos, por aqueles que estão distante do Senhor e tão próximos de nós, e que através de nós esta palavra pode entrar nos seus corações. Senhor, nós oramos pelos jovens que estão aqui essa noite, e nós profetizamos, Senhor, o Teu Espírito tomando mais ainda cada um desses jovens, enchendo e inflamando seus corações, despertando Teus chamados, Teus dons, a Tua vocação, que desde a eternidade está planejada para cada um de nós. Vem, Deus, desperta no coração desse jovem o chamado para crescer na Tua palavra, para crescer na oração, para proclamar e para falar as Tuas verdades no meio dessa geração. Nos levanta com um coração de oração, um coração de intimidade, mas com um coração de trabalho na Tua presença. Nós queremos trabalhar mais, Senhor, diante de Ti. Queremos Te servir mais. Queremos ser mais cheios de Ti. Vamos ficar em pé enquanto nós oramos. Vamos orar uns com os outros. Oh, Senhor, Tu estás aqui. Nós ansiamos mais pela Tua presença, Espírito Santo. Nós sabemos, Senhor, que a Tua palavra é indispensável.
mas ela sem o Teu Espírito é morta. Aviva-nos pelo Teu Espírito essa noite, Senhor. Enche os nossos corações da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Senhor, Tu sonda mentes e conhece os corações. Ainda a palavra não nos subiu à língua e Tu já conhece toda. Tu não resiste a um coração quebrantado. Teus olhos estão atentos, Teus ouvidos atentos ao clamor dos Teus filhos. Toca nos corações, renova, Senhor, quebra com toda a indiferença e toda a religiosidade. Leva, Senhor, eles a uma revelação maior dessa intimidade que Tu chama todos a terem contigo. Nada se compara à Tua presença, Senhor. Tu chama todos a participarem da mesa da comunhão. Que nada, Senhor, possa competir em seus corações com esse desejo, com essa fome de querer a Tua presença. Produz fome, produz sede por Ti, em nome de Jesus. Que muito além dos cultos, quando eles saírem daqui, Senhor, eles queiram buscar a Tua face, queiram, Senhor, andar na Tua presença, serem cheios do Teu Espírito, a quererem orar, jejuar, evangelizar, andarem juntos, Senhor, no Teu amor, a se deixarem gastar pelo Evangelho. Que eles vejam que não há glória maior do que isso, Senhor, em nome de Jesus. Faz o que homem nenhum pode fazer, derrama do Teu Espírito e desperta o Teu povo nesse tempo do fim, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu não nos abandona, o Teu amor é o mesmo, o Teu cuidado, a Tua provisão, traz a Tua paz, tira toda a ansiedade, toda a poeira do mundo, Senhor. Que cada discípulo possa descansar e confiar e encontrar a paz, esquecer de todo o entendimento na Tua presença. Isso os leve a buscar em primeiro lugar o Teu reino. Que Tu possa levantar outros, Senhor, nesses dias, jovens, Senhor, cheios da Tua presença. Em nome de Jesus, arranca pela raiz tudo aquilo, Senhor, que não é Teu, que tem impedido o Teu mover, todo pecado, toda idolatria, toda impureza. Arranca, varre do meio do Teu povo, que a Tua vida venha ser abundante na vida de cada um, e todos eles possam bradar, junto com o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, e assim mesmo se entregou por mim. Nós não somos dignos de nada, da mais ínfime das Tuas bênçãos, mas Tu nos tem nos dado a glória do céu. Aos mais pequeninos pecadores, Tu chama a todos, Senhor. Nós queremos dizer juntos: eis-nos aqui, com tudo que temos e somos, para Te amar de todo o nosso coração, Senhor. Que seja além de palavras, uma atitude apaixonada, de uma entrega radical nessa noite. Marca a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ministramos, Senhor, a Tua graça se estendendo, Senhor, sobre a família de cada jovem que está aqui. Senhor, Tu conhece o que se passa no lar de cada um. Que hoje, Senhor, ao chegarmos em nossas casas, possamos ser a Tua mão, Senhor, a Tua voz, o Teu braço, em contato com nossos pais, com nossos irmãos, oh Senhor, com nossos amigos. A Tua presença flua através de nós. Usa esse menino, Senhor, usa essa menina, esse garoto, essa garota. Usa-nos nas nossas escolas, Senhor, nas universidades, Senhor, nas empresas, Deus, no time de futebol, Senhor. Usa-nos nessa geração, Senhor. Abre portas para o Teu Evangelho, Senhor. Oh Deus, abre portas para o Teu Evangelho, Senhor. Oh Deus, que nós não sejamos a geração do videogame, do computador, mas sejamos a geração que se rasgou por Ti e que conquistou o mundo no Teu nome. Profetizamos, Senhor, mais ainda essa região tomada por Ti. Intercedemos agora, Senhor, pelos alunos do Colégio 25 de Julho, que 100 alunos hoje, Senhor, levantaram entregando a sua vida a Ti. Nós pedimos agora, Senhor, sela o coração desses alunos,
Sela o coração desses adolescentes, Senhor. Guarda eles, Deus. Guarda eles, Deus. Escreve o nome deles no teu livro, Senhor. Livra eles das ciladas do diabo. Aproxima eles do congregar, da família da fé. Usa-nos, Senhor, nas escolas com mais poder. Usa-nos, Senhor, na universidade com mais poder. Usa-nos, Senhor, nos locais de trabalho, Senhor, nas ruas, na praça, como vai ser amanhã. Continua nos usando, Senhor, nos centros de recuperação, nos asilos e aonde Tu nos leva, nos orfanatos. Continua nos usando, Senhor. Aviva a Tua igreja. Desperta a Tua igreja. Enche a Tua igreja. Agradecemos, Senhor, pela vida de Eduardo. Abençoamos ele e o seu ministério. Declaramos os Teus dons abundando, Senhor, e se multiplicando sobre ele. E a Tua palavra, Senhor, oh Deus, como espada de 2 gumes, fluindo dos lábios dele. Mais ainda, em nome de Jesus. Te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Aplauda Cristo bem forte. Aleluia. Amém. Maravilhosa a presença de Deus.